Sejam todos bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. Sejam todos bem-vindos ao Salão Bezerra de Menezes para mais um momento de reflexão sobre os Evangelhos de Jesus à luz da doutrina espírita. O Wagner, nosso dirigente, comentou agora na leitura sobre a importância do conhecimento, e é um fato. Já falei aqui outras vezes, ressaltando o Livro dos Espíritos, quando ele esclarece, quando ele nos ensina de que o desenvolvimento intelectual, ele antecede o desenvolvimento moral, porque o desenvolvimento moral é uma escolha, e as escolhas, elas são feitas com base nas informações adquiridas e nos conhecimentos construídos. Daí essa característica da doutrina espírita que nos orienta sempre a buscar nos instruir, nos esclarecer, quer seja por intermédio de leituras, de estudo, de grupos de estudo, de palestras, de reflexões, para que nós possamos ir construindo essa base de conhecimento que nos fará a transformação necessária. Mas é bom que se diga que todo conhecimento que possamos construir com base em nossos estudos, se nós não formos capazes de transformar isso em sentimento, não chegaremos a lugar nenhum. Conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, nas palavras de Lázaro, no início nós éramos apenas instinto, mais à frente, um pouco mais instruídos e até corrompidos, desenvolvemos as sensações. Espera-se que mais à frente nós tenhamos desenvolvido o sentimento. E o ponto alto do sentimento, nos diz Lázaro, é o amor. Então, as informações, elas devem nos tirar, nos fazer caminhar para além da fase dos instintos, simplesmente. Temos que caminhar para a fase seguinte, a fase das sensações. Mas, depois de 2000 anos da chegada do Cristo, é natural que nós também já estejamos deixando para trás essa fase das sensações. E é necessário que nós já estejamos nos assenhorando da fase dos sentimentos, para que construamos esse ápice do sentimento, que é o amor. É isso que faz sentido na nossa vida, é isso que nos traz a existência física por intermédio das múltiplas reencarnações. O tema de hoje, que fazemos do Mestre, ele está contido no capítulo 100 do livro Vinha de Luz. E este capítulo, ele nos traz, como introdução para a nossa reflexão, uma fala de Pilatos naquela tarde fatídica, quando recebera o Cristo como denunciado, e que ele o abordou, o interrogou, e não tendo encontrado nada que o condenasse, Pilatos volta-se para a turba e pergunta: que farei então de Jesus chamado o Cristo? E a resposta a essa pergunta de Pilatos, nós sabemos qual foi. A multidão, enlouquecida, gritou: solta Barrabás e crucifica o Cristo.
Nos dias de hoje, nós somos chamados a pensar sobre essa pergunta de Pilatos, porque ainda hoje ela ecoa em nossos pensamentos e em nossos sentimentos. A diferença é que a pergunta não está sendo feita pelo Pilatos, mas ela deve ser repetida por cada um de nós, exatamente na forma como está escrita ou como está escrito o tema do nosso encontro de hoje. O que estamos fazendo de Jesus? Será que nós estamos, mais uma vez, condenando-o? É provável que, diante dessa questão, nós respondamos de imediato que não. Não, nós não estamos mais condenando Jesus. É provável até que nós digamos, depois de 2000 anos, nós aprendemos a amá-lo. Depois de 2000 anos, nós aprendemos a respeitá-lo. Nós aprendemos que ele é o nosso mestre, que ele é o nosso modelo e guia. É provável que respondamos isso. Mas a questão se refaz, porque a essa pergunta não devemos responder com palavras. A pergunta que fazemos do Mestre, ela deve ser respondida com base nos nossos sentimentos e nas nossas ações. Talvez nós tenhamos realmente esse sentimento de carinho, de respeito para com Jesus. Assim como nós temos carinho, respeito para com nossos pais, para com aqueles que nos antecederam. Mas quantas vezes a nossa vivência no dia a dia, quantas vezes a nossa experiência diária está em acordo com aquilo que nós sentimos? Eu posso sentir muito carinho por alguém e mesmo assim agir, viver contrariando essa pessoa, mas eu tenho carinho por ela. Então eu não duvido que nós tenhamos carinho, respeito, devoção pelo Cristo. Mas não é só isso que ele espera de nós. O Cristo, ele não espera que nós tenhamos devoção exterior por ele. Por sinal, esse tipo de devoção, ele já criticou bastante e efusivamente quando ele passou por aqui, quando ele dizia, essas pessoas me louvam com os lábios, são sepulcros caiados. Por fora são brancos e brilhantes, mas por dentro, ou seja, em essência, continuam cheios de iniquidades. Então, depois de 2000 anos da chegada dos ensinamentos de Jesus, depois de quase 200 anos da chegada do Consolador prometido, é urgente que nós reflitamos sobre a nossa vivência, sobre tudo o que Jesus nos ensinou. Então, a experiência que a vida nos convoca hoje não é no sentido de um sentimento apenas externo, mas nós estamos sendo chamados e exigidos para comprovarmos, darmos prova da nossa experiência fática. Como nós estamos vivendo os evangelhos de Jesus. Porque não é mais admissível que nós o adoremos apenas com os lábios. Não é mais admissível que nós o adoremos apenas em palavras. A vida nos exige hoje uma vivência prática. E aquilatar essa vivência, analisar essa vivência, qualificar essa vivência é uma responsabilidade subjetiva de
cada um de nós. Daí a necessidade de, diante dessa pergunta que fazemos do Cristo, que fazemos do Mestre, que cada um de nós nos recolhamos no silêncio do mais profundo da nossa alma e identifiquemos aquilo que nos move em essência nesta vida. Diante das críticas que recebo, razoadas ou não, como reajo? Diante das condenações que eu recebo, muitas vezes daqueles que dizem me amar, qual a minha reação? Qual o meu comportamento diante daqueles que sofrem e que buscam em mim um pouco de aconchego ou de indicativo de solução para as suas dores? Como anda o meu sentimento diante do sofrimento do outro? Até que ponto eu continuo ainda anestesiado, envolvido no meu egoísmo? Até que ponto eu ainda sou uma crisálida, presa numa capa de egoísmo, buscando apenas o meu bem, sem me incomodar com o bem do outro? Até que ponto? A decisão de Pilatos levou Jesus à cruz. E hoje nós sabemos que Jesus, não está mais preso naquela cruz, na cruz física de madeira. Mas será que nós não estamos devolvendo o Cristo, a maior de suas cruzes, que é ver em suas criaturas, em nós, o desinteresse por todas as dádivas que ele nos deixou quando por aqui passou? Creio que a cruz de madeira não tenha sido tão dolorosa para o Cristo como a cruz da nossa ignorância, como a cruz do nosso descaso para com o nosso crescimento espiritual. Creio que nenhuma cruz tenha sido mais dolorida para ele do que a nossa falta de interesse para com o nosso desenvolvimento espiritual, do que o nosso descompromisso diante das oportunidades que a natureza nos oferece para evoluirmos, enfim, na sua direção. Então, a nossa temática de hoje, ela não traz informações. A nossa temática de hoje sugere reflexão. A nossa temática de hoje, ela sugere que paremos, que possamos dar uma paradinha na tão propalada correria do dia a dia e nos permitamos pensar sobre isso. Até que ponto eu estou aproveitando bem a oportunidade que a natureza está me dando nesta encarnação? Até que ponto eu estou conseguindo fazer bom uso dos instrumentos, dos talentos que a natureza me ofereceu nesta encarnação? Até que ponto eu estou aproveitando bem a oportunidade de ter conhecido o Consolador prometido? Até que ponto eu estou aproveitando bem tudo isso para que um dia, quando eu tenha que retornar à vida espiritual, eu não tenha que me arrepender do tempo perdido? É provável que, diante dessas sugestões de reflexão, nós pensemos que a nossa mudança de comportamento leve apenas o Cristo a sorrir. É provável que nós pensemos que a minha mudança de postura diante da vida tenha como consequência apenas a alegria do Cristo em nos ver caminhando para Ele. E é verdade. Ele se alegrará muito com isso.
Mas o principal beneficiado com essas mudanças, se conseguirmos implementá-las, o principal interessado e beneficiado somos nós mesmos. Porque, como já disse, se não me engano, o Dr. Bezerra de Menezes, um dos maiores sofrimentos do espírito quando ele retorna à espiritualidade é a consciência do tempo perdido. A consciência do tempo perdido. É adentrarmos a espiritualidade ao final de uma reencarnação, olharmos para trás e identificarmos as chances perdidas, as oportunidades desperdiçadas. E se nós pararmos um pouco, vamos perceber que não são poucas as oportunidades de aprendizagem e de crescimento que nós estamos tendo nesta reencarnação. Olhando a realidade de alguns irmãos nossos que reencarnaram em determinados países e que experimentam, um após outro, momentos de sofrimentos, de incertezas, quer seja por motivos de guerras, quer seja por motivo de fome, quer seja por motivo de instabilidades políticas em suas nações. E nós estamos aqui, num país que, apesar de suas mazelas, nos dá oportunidades como esta, de estarmos aqui bem acomodados, confortavelmente instalados, fazendo uso do nosso instrumento físico, que uns mais, outros menos, mas todos capazes de utilizá-lo em plenitude nesta existência, alimentados, vestidos, amados. Será que nós estamos sabendo, será que nós estamos tendo a grandeza, a sabedoria de agradecer a Deus por tudo que temos e devolvermos para a natureza alguma coisa em forma de agradecimento? O agradecimento verbal, mental, é positivo e necessário. Agradecermos a Deus. Obrigado, Pai, pela reencarnação. Obrigado por minha saúde. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelo salário que me garante a sobrevivência. Tudo isso é muito positivo. Mas se eu fosse Deus, depois de ouvir um agradecimento dessa natureza, eu perguntaria: tá, tudo bem, você está me agradecendo, mas o que você está fazendo para contribuir? Porque nós não devemos esquecer de uma coisa: Deus é nosso Pai. Consequentemente, nós somos seus filhos. E numa relação de paternidade está prevista a herança. Ou seja, nós somos herdeiros do nosso Pai. E a herança do nosso Pai celestial para conosco é o cuidado com a sua obra. Nós temos a responsabilidade, como herdeiros de Deus, de cuidar de sua obra. E a sua obra vai desde a manutenção do nosso corpo físico, a manutenção das nossas relações, o cuidado com os nossos irmãos, até as questões ecológicas, no cuidado com o planeta que nos recebe. A nossa herança como filhos de Deus prevê cuidarmos da sua obra, porque como seus filhos, somos herdeiros e co-criadores. Nós não somos filhos deserdados. Todos nós competimos, cada um, no seu grau de responsabilidade para com o cuidado com a obra do nosso Pai. E o primeiro cuidado para com a obra de Deus está no que se refere à nossa evolução. Relembrando a pergunta
que Jesus respondeu: qual o maior dos mandamentos? E a resposta nós sabemos. O primeiro deles, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, que é similar ao primeiro, é que nós devemos amar ao próximo. Mas no segundo mandamento, Jesus, ele não se contenta em apenas dizer qual é o mandamento. Ele dá uma referência. Como é que nós devemos amar ao próximo? Ele disse: como a ti mesmo. Então, a primeira e maior demonstração de amor deve ser para conosco. E isso não tem nada a ver com egoísmo. Significa que a medida com que eu amarei o meu próximo é aquela com que eu me amo. Porque se eu não sou capaz de amar a mim, como serei capaz de amar ao próximo? E como é que eu me amo? Eu me amo cuidando de mim, cuidando da minha evolução intelectual, para que ela possa embasar a minha evolução moral e espiritual. E para fazermos isso, só há um caminho, que é o Cristo. Eu sou o caminho da verdade e da vida. A verdade está em Deus. A vida está em Deus. E Jesus é o caminho para isso, para chegarmos lá. Então, finalizando a nossa reflexão de hoje, que saiamos daqui permitindo repercutir na nossa caixa mental essa pergunta: que estou fazendo do Mestre? Que estou fazendo de todas as informações, de todas as lições, de todos os ensinamentos que o Mestre nos confiou? O que estou fazendo? Para que não tenhamos de nos arrepender depois, para que nós tenhamos de experimentar aquela dor citada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que é a dor da consciência do tempo perdido. Aproveitemos bem o tempo que ainda nos resta nesta terra, para que caminhemos na direção do Cristo, para que caminhemos na direção da casa do Pai, como filhos pródigos que somos, que tenhamos a sabedoria de aproveitar bem tudo que Deus, em última instância, tudo que a natureza, tudo que a espiritualidade nos ofereceu e nos oferece nesta existência. E para encerrar, eu convido todos aqueles que se sentirem à vontade para fechar os olhos e dirigirem o pensamento a Jesus, dizendo: Mestre amigo, muito obrigado por tudo que nos ofereceste e nos ofereces diuturnamente. Perdoa-nos pela nossa inconstância no bem. Perdoa-nos pela nossa falta de firmeza e determinação na prática do teu amor. Mas não desiste de nós, irmão querido, porque sem ti nosso caminho é incerto e o destino não é benéfico. Permanece conosco, irmão querido, e que Deus, nosso Pai, continue nos dando toda a sustentação para que possamos continuar caminhando na sua direção, hoje, amanhã e até o dia do nosso reencontro em definitivo para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Não esqueçam de compartilhar essa palestra, se gostaram. Mande para um amigo, para um parente. Não esqueçam de seguir a nossa página, se inscrever, ativar as notificações para que o canal da Comunhão possa continuar levando a todos os cantos onde alcançamos o Evangelho de Jesus
à luz da doutrina espírita, pelas nossas palestras, pelos programas que temos nos nossos canais, pelo Papo Espírita. O Ricardo fez um programa sábado, Comunhão Inspira, que é com um médico, né, Ricardo? Médico psiquiatra, uma excelente entrevista que foi trazido pelo nosso departamento de orientação espiritual. Então, que possamos estar buscando esses momentos para essa conexão com Jesus.